Hoje eu tô aqui para passar para vocês um alfadaço de como farmar aí talvez o maior airdrop de 2025 e 2026, tá? Eu boto a minha mão no fogo nisso aí, se Backpack não tiver aí no top 5 airdrops de todo o ano desse de 2025 e do ano de 26 também, porque esse airdrop só sai no ano seguinte, vocês podem vir aqui me cobrar, beleza, galera? A Backpack, os caras têm uma infraestrutura incrível, são os melhores devs aí de Web3, já tem uma experiência no mercado surreal, a parte de eficiência de capital que a Backpack traz, nenhuma outra corretora, nem de SEX, nem descentralizada DEX, consegue trazer para você. A gente vai estar falando nesse vídeo aqui sobre isso também. Mas o principal motivo desse vídeo é para ensinar você, assim como eu, que não é um trader profissional, né, não mexe muito com perp, o mercado aí tá bem volátil, então a gente vai acabar perdendo dinheiro do que ganhando. Então não adianta nada você ganhar um airdrop gordo e chegar lá na frente e ter perdido muito dinheiro, beleza? Então eu vou falar para vocês algumas práticas aí que me fazem aumentar o meu yield, o meu farm na Backpack de forma eficiente, ou seja, fazendo meus dólares se multiplicarem. E eu te garanto também que se você for conservador aqui, como você pode ser, vai depender muito do seu nível, né, de exposição a risco e ao farm também. Eu te garanto que você vai fazer uma graninha legal, tanto no yield, como eu vou te explicar aqui como você pode ganhar de delta neutro, como principalmente no airdrop lá na frente, tá? Eu sei que muita gente avançada já ouviu falar nessas estratégias de farm do Delta Neutron, né, aqui na Backpack, farmando a APR, mas eu vou ensinar você a fazer isso aí de uma forma que as baleias fazem, tá? Utilizando ordens to-up, para você ter menos slippage ainda na sua posição e você conseguir ser o mais próximo, o mais assertivo de estar fazendo aí um farm equilibrado, beleza? Porém, você que é iniciante também, nunca mexeu numa Perpdex ou está começando no mercado cripto também, já fica o convite para você molhar o seu pé dentro dessa tecnologia, desse mercado aí muito bom, porém muito arriscado também. E a gente está no momento certo para isso, cara. Pode ter certeza que esse vídeo aqui também vou pegar na tua mão aí, vou te explicar como são as limit orders, as ordens de mercado, as ordens swap, né? Como que você pode usar a Backpack de maneira eficiente para o seu farm, beleza? Antes da gente começar a falar sobre o que interessa, que é o uso da plataforma, né? Acho que não precisa muito me explicar o que que é a Backpack, né, pessoal? Eu sempre convido o pessoal os meus membros aqui da minha comunidade, o pessoal que assiste meus vídeos, vocês se acostumarem a fazer suas próprias pesquisas, tá? Então use o ChatGPT, use o Grok para vocês verem o tamanho da Backpack, aonde eles querem chegar, por que que é uma DEX diferenciada, por que ela te promove eficiência de capital. Eu posso te ajudar falando sobre isso aqui nos comentários também, o vídeo ficaria muito longo. Lá na minha comunidade no Discord o pessoal pergunta também aqui nos vídeos, então fica à vontade se você tiver dúvida também, eu tô aqui para te ajudar nesse seu processo de conhecimento. E a Backpack, cara, dispensa apresentações aí. Tem um dev muito bom aqui, o brasileiro, o Aaron, né, que ele fez essa calculadora de airdrop. Tive o prazer de conhecer ele no eventinho da Backpack. Tem até a mochilinha aqui, ó, tá no vídeo para vocês, que faz uma previsão. E eu não sou muito fã dessas previsões de airdrop. O mercado é muito doido, né, cara? A gente vê FDVs aí saindo a valores bilionários que você não entende nada. Mas enfim, cara, dá fade em Backpack para mim, dos mais conservadores aos menos conservadores. Todos eles aí têm especulações aí enormes na pontuação que Backpack pode gerar do tamanho desse airdrop, tá? Então a gente está vendo também outros bons airdrops aí saindo como Avante, né? Saiu um FDV bom, depois teve um certo pump. Projetos em cripto que são geradores de receita, né? Que estão atraindo usuários nesse momento de mercado, pode ser muito interessante, tá? Eu vou deixar essa calculadora aqui embaixo, mas a minha previsão é que esse airdrop sair, cara, no mínimo com 3 bilhões de dólares de FDV, tá? Supondo que eles vão dar 25% de airdrop, que é uma taxa muito alta, mas a própria Armani se inspira muito aí no airdrop da Hyperliquid, né? Ele mesmo fala que quer fazer algo bem fidedigno aquilo ali. E assim como a Hyperliquid Core foi, né, uma DEX que gerou milhões, talvez bilhões aí em receita. E é o que eu falo, gente, não adianta tirar leite de pedra mais. O dinheiro fácil já foi arbitrado. A gente tem que caçar airdrops de empresas milionárias, bilionárias que geram receita, que atraem usuários, tá? Então eu pretendo aí, cara, uma média de pontos aí. Eu acho que US$ 2 é até muito, mas entre US$ 1 a US$ 2 eu diria aí que com muita assertividade, sendo conservador, tá, pessoal? O momento de bull market alto, eles dando mesmo os 25% e que não deem 25%, cara, que eles deem 15% ou até 10% mesmo. Você mantendo uma média aí de US$ 1 por ponto na Backpack é bullish demais, beleza? Então faça esse convite para vocês, façam suas pesquisas, criem suas teses, tá? Eu estou à disposição também para vocês saberem por que a Backpack é especial, mas o que eu te afirmo aqui como criador de conteúdo, principalmente para a área de airdrops, é que é um airdrop que você não pode dar fade, tá? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou começar uma introdução aqui. Você que nunca mexeu com Perpdex na vida, você tem aqui as duas opções principais. Eu vou acabar fazendo um resumo aqui, tá, pessoal? Senão o vídeo fica massivo, fica chato também. Então você tem as principais ordens, que são as ordens de limite, a ordem de mercado, né?
Lembrando que nas ordens de limite você escolhe o preço que você quer comprar, nas ordens de mercado você executa na hora comprando ao preço de tela que está aqui, tá? Lembrando, eu convido você também a dar uma olhada na parte das taxas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, sobre a quantidade de FIIs que você paga, né? E inclusive ela tem uma taxa bem mais barata do que corretoras tradicionais aí, como Binance, Bybit, Coinbase e outras, né? Então, sugiro você dar uma olhada para vocês terem uma noção como eu tô all-in mesmo nesse projeto, né, cara? Eu comprei até uma figurinha digital aí no valor de US$ 6.000, que é um Mad LED, para quem não conhece, pode parecer loucura. Eu também acho, nunca foi o meu edge, o meu nicho isso aí, mas eu comprei exatamente pelo farm da Backpack, porque eu pretendo, já tô quase fazendo isso na verdade, que é pagar o preço dessa NFT de acordo com o volume que eu tô fazendo aqui. Tô buscando um volume milionário e isso não é tão difícil, né, cara? Você pegar em US$ 1.000, você fazer um trade alavancado em 10x, já são US$ 10.000 e você vai e fecha ele, já são mais. Quando você fecha, você também soma volume. Então aí você faz de 20 mil dólares, dá para fazer né, puxar um farm desse aí. Não é a intenção desse vídeo aqui, tá? Aqui é te ensinar de forma conservadora como fazer isso. Mas enfim, como eu pretendo, já estou fazendo isso há um tempo, né? Na Backpack, lembrando que a temporada 3 começa hoje, tá, pessoal? É um dos motivos também que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Então, não é recomendação de investimento, mas faça sua diligência aí. Lembrando que o Mad Legends também pode te dar outros airdrops, né? Enfim, pessoal, você tem acesso lá a canais exclusivos no Discord. Eu estou curtindo bastante a experiência de ter um Mad Legends, principalmente pela utilidade de me trazer desconto nas taxas aqui na Backpack. Bom, pessoal, voltando ao que interessa aqui no vídeo, eu estava explicando para vocês que a gente tem as ordens de limite, a ordem é mercado, como eu expliquei, e as ordens TWAP, que se chama Time Weighted Average Price, né? Que nada mais é do que uma compra ali do tempo médio de diferentes ordens de preço, né? Ter time tempo, weighted é pesada, né? Average é média e price é price. Ou seja, nada mais é do que você ir fazendo compras ao longo do tempo. Eu posso escolher a frequência que eu compro, por exemplo, 10 minutos e fazer uma compra a cada 1 minuto. Então, se eu quiser comprar um Bitcoin nessa TWAP aqui, ele vai dividir essa ordem minha toda de um Bitcoin, vai dividir em 10. Ou seja, eu vou fazer 10 ordens de 0,1 Bitcoin a cada 1 minuto, tá? E no final vocês vão entender por que eu uso isso aí para fazer a minha estratégia de Delta Neutro, né? O que é a estratégia de Delta Neutro? É basicamente eu utilizar o meu caixa que eu tenho aqui para só farmar o APR, né, o yield dentro da corretora. Lembrando que você pode vir aqui olhar a fund rate dentro da Backpack, passando o mouse aqui por cima você já consegue ver. E essas fund rates são pagas da seguinte forma: quando ela está positiva, aqui ele te dá uma explicação do que é também. Quando ela está positiva, quem está long no mercado, quem está alongando, paga o pessoal que está shortado. E o contrário também, quando ela está negativa, o pessoal que está short nesse ativo, na parte de futuros, né, paga os longs do mercado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma quantidade de Bitcoin, por exemplo, eu tenho aqui caixa, mas você pode fazer isso até segurando Solana ou outros ativos que também podem entrar em lend, né, que é o que eles chamam de você deixar emprestado para gerar margem para você. E eu vou estar fazendo uma compra desse ativo no spot, né? Eu sugiro você abrir duas abas da Backpack para fazer isso aí, uma no spot e uma aqui no futuros, ambos no mercado de Bitcoin. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. O primeiro passo para a gente dar início a essa estratégia de farm é você verificar o caminho, a trajetória que está essa fund rate. No caso, ela está positiva, como eu expliquei para vocês. Ela estando positiva, a gente vai entrar na posição de futuros shortando o Bitcoin, no caso, como exemplo, e eu vou estar comprando ele na parte spot. Se a fund rate estivesse negativa, ou seja, se quem está shortado no mercado estivesse pagando quem está long, a gente faria o oposto. A gente entraria alongado na parte de futuros para estar recebendo essas taxas e entraria vendido, eu posso mostrar para vocês também, no spot, vendendo uma posição de Bitcoin. Eu sei que no início parece ser muito complicado, tá, pessoal? Mas se você for com calma, vendo sem pressa para aprender, sabe? Começa devagar. Eu tenho certeza que você vai entender, ver esse vídeo de novo. Então, vamos lá. O primeiro passo, como eu falei, a gente está comprando, depois de verificar como está a fund rate, né? Eu comprar aqui meus bitcoins, eu vou botar aqui a ordem máxima e vou comprar a mercado. Eu normalmente evito fazer compras a mercado, tá? Sempre boto uma ordem limite lá e vou mandar ele comprar bitcoin aqui. Beleza, já trocou aqui, vamos ver minha posição, já está em uma hora em Bitcoin, tem um pouquinho de dólar, vou ver se ele deixa eu comprar esses US$ 2 aqui, acho que não, tem uma ordem mínima, tá, deixou, parece que sim, vamos lá, tá ótimo, tem US$ 100 aqui, comprados na versão spot em Bitcoin. Então, pessoal, vou comprar essa mesma posição e vou operar em perpétuo, tá? Sugiro você pegar aqui, copiar essa posição e vir aqui na aba de futuros, como eu falei também antes no vídeo, sugiro deixar sempre duas abas abertas. Vou botar uma posição também e vou vender o Bitcoin. Essa quantidade aqui que dá mais ou menos o que eu tenho em dólar lá.
tá? E vou clicar Sell Short. Nesse momento, vocês podem verificar que a minha posição ela está igual, ou seja, a mesma quantidade de Bitcoin que eu tenho aqui na posição vendida no perpétuo, né? Tá para ganhar as fund rates, como eu falei para vocês, que serão positivas, vocês vão poder ver ela aqui. Ela tá idêntica à minha posição no spot, tá? Que a gente pode ver nas balanças aqui, ó, 0008696 e aqui 00086, tá? Bom, aí você me pergunta, pô, Diego, mas aí eu não estou vendo tanta eficiência de capital. A gente pode ver que aqui o portfólio APY, né, ele está em 6%. E aí o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aumentar a minha margem. Já que eu estou fazendo uma operação delta neutro, eu tenho muito menos risco, né, do que você operar unidirecionalmente em torno de um mercado de um ativo qualquer. Então eu vou clicar aqui no botão de margem e vou estar utilizando aí em torno de, vou botar aqui 5 vezes para a gente começar a entender. Então minha margem que era de $100, ela já passou a ser 500. Ou seja, ele vai me permitir que eu compre mais ou menos uns $400 aqui a mais. Não porque ele tem o cálculo de LTV ali, né, no caso da própria Backpack que ele define, né? Quem mexe no DeFi, isso aí já vem escrito. O LTV é basicamente você poder usar uma certa quantidade total daquele seu ativo. Vamos supor, se você tem $100, no caso aqui, e o LTV do Bitcoin for de 80%, você só pode usar como margem desses $100 $80, porque esses 20 ficam retidos de forma segura. No momento não tenta entender muito isso não, que vai te confundir um pouquinho. Calcula só entender como é que você está operando aqui, na verdade, com a sua margem, no que você está operando na parte spot e o que você está operando na parte futuros. Como eu aumentei a minha margem aqui, 5x, ele me permite pegar mais um pouco de Bitcoin e comprar essa quantidade, né, no spot, eu vou fazer isso. Eu vou comprar aqui no spot, que eu comprei essa quantidade aqui no spot, como vocês podem ver, ó, a minha posição aqui, na parte de balance, eu já tenho 380 e poucos dólares em Bitcoin, a minha posição aqui está maior do que a minha posição shortada. Para eu ficar delta neutro, eu tenho que manter essas posições em Bitcoin igual, né? Então eu vou pegar e vou shortar, como eu expliquei para vocês, a mesma quantidade que eu comprei no spot. Vou botar aqui Ctrl V, né? E vou clicar Sell Short de margem. Ele não está deixando eu fazer porque eu não tenho margem. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou botar para 10 vezes. E vou shortar essa quantidade, tá? Agora, pessoal, a gente pode ver que a minha posição comprada no Bitcoin em spot é igual à minha posição vendida, né? Os mesmos 0,00035 aqui e aqui os mesmos 0,00335, né? 335. Então tá certinho. Então tem mais ou menos a mesma posição ali comprada tanto em spot e vendida no perpétuo. É somente isso. A nossa posição aí de delta neutro, inicialmente ela está feita, dá para melhorar, é a parte que eu vou entrar agora, mas percebam que sempre que você está delta neutro, o ideal é que a sua posição total de short no ativo tenha a sua mesma posição, né, de compra no spot, para você não ter risco aí de liquidação, para você estar 100% aí operado em dólar e recebendo não só os pontos da Backpack, né, por estar utilizando ordem limite, ordem mercado, por estar farmando fund rates também, você tem muito menos risco, né, tá nessa opção, né? Agora, por que eu falei das ordens swap, das ordens compradas em médias, né, numa frequência que você escolher, a gente vai mostrar na ordem ali, porque na prática aqui para você dar uma olhada. Percebe que a minha posição aqui de perpétuos no futuros, ela tem uma diferença pequena, 383,21 e aqui eu tenho 384,54. Imagina que você, ao invés de $100, você está operando com $1.000, com $10.000, às vezes com $100.000, né? E usando a alavancagem aí 10 vezes para comprar 1 milhão no spot e vender 1 milhão no perpétuos. Qualquer intervalinho aí, cara, de 0,1%, né? Vamos botar uma coisa que a maioria dos degens aí online fazem aí, uma banca de $10.000, muita gente tem isso aí. No caso de 10 vezes, eu estou formando em $100.000, né? 10% dariam 10 mil, 1% dariam 1.000, então 0,1%, cara, dá $100. Ou seja, qualquer variaçãozinha de 0,1% no preço do Bitcoin já te daria uma discrepância enorme da tua posição que você tem em spot com a sua posição de futuros. E é aí que entram as ordens swap. Com as ordens swap, você consegue fazer elas comprarem espaço determinado de tempo iguais e vender também. Então, a sua discrepância da sua posição na parte spot que você está comprado vai ficar o mais parecido possível com a sua parte de futuros. Se eu tivesse feito, no caso aqui, a compra com a ordem swap, possivelmente esses valores aqui estariam mais próximos ainda. Lembrando que quanto menor o valor, menos eficiente, menos necessidade você tem de usar as ordens swap, tá? Mas se a nossa intenção aqui é farmar backpack
de forma mais neutra, né, e mais eficiente, é você aumentar a sua margem, né, você brincar com esse lance da margem que te permite até 50 vezes, no caso do Bitcoin, para poder ter mais eficiência de capital, aumentar o seu APY aqui até o final do ano, né? Vou fechar agora a nossa ordem, né? Para eu fechar, eu vou pegar as minhas posições aqui, vou pegar o que eu tenho de ordens abertas, né, de posição, vou fechar a minha posição de futuros, tá? No caso aqui eu tive que comprar Bitcoin, ele faz automaticamente quando eu mando fechar mercado. E no meu balance aqui eu vou vender a minha parte em spot. Então em spot aqui, vou desselecionar a margem, tá? Para ele não vender acima do que eu tenho, não posso vender acima do que eu preciso na backpack. E vou vender aqui tudo que eu tenho de Bitcoin a mercado mesmo. E meu dinheiro inicial que eu comecei o farm, né, voltou aí para os 97, 98, $100, né, que são os dólares iniciais que a gente veio farmando. Agora que eu desmontei a minha posição para poder mostrar para vocês a diferença que é fazer com ordens do app, né, o meu balanço aí, o meu saldo voltou para os $100, 99 e pouquinho, e a gente vai fazer exatamente a mesma operação, só que comprando com ordens do app, tá? Então vou botar aqui na Tuap, vou ter certeza que está aqui no Spot, na minha conta do YouTube, que eu estou mostrando para vocês. E aqui futuros, eu vou estar vendendo, vou deixar TWAP 0,05, tá? $50. Vamos botar em 5 minutos ele fazer uma compra, tá? Então, a cada 5 minutos, ele vai estar fazendo uma compra desse valor aqui, que nada mais é do que a minha quantidade total que eu quero fazer nessa ordem TWAP, dividida pelo número de ordens que eu vou fazer, né? No caso, estou escolhendo em cada 5 minutos fazer uma ordem, eu vou fazer 5 ordens. Então, esse valor dividido por 5 dá o 0,001 BTC, que é o que ele vai fazer de compra, né, no spot, tá? Ele vai comprar essa quantidade aqui. E agora eu vou vender no futuros a mesma quantidade. Vou botar TWAP, vou botar aqui, que dá mais ou menos... Não, já está errado, é 0,05 a minha quantidade final, mais ou menos $50, né? E vou me certificar, tá, pessoal? Certifique-se que esses valores estejam idênticos, ou seja, a cada 5 minutos eu vou fazer uma ordem. Então, a minha subordem, né, que eu expliquei para vocês, tem que estar igual aqui, verifico. Spot, tá ok, beleza. Tá tudo certinho. Então, pessoal, vou clicar aqui em Buy e vou clicar aqui em Sell ao mesmo tempo. Percebe que eu perdi um segundinho. Isso aí é tudo que eu vou perder de slippage nessa ordem. Tenta ser o mais rápido possível. Por isso que eu sugiro deixar 2 ordens abertas e o resto de todas essas 5 ordens vai fazer. Ela vai fazer automaticamente. Lembrando, pessoal, que a ideia do TWAP é você operar com capital muito maior, né? Observando que aqui eu estou com margem de 10 vezes e aqui no spot, né? Se eu tenho que clicar em margem para fazer essa operação alavancada, como eu botei $50, eu não preciso de alavancagem, porque se o meu capital total é de $100, eu posso fazer tranquilamente uma compra de $50. Mas eu, como expliquei para vocês também, eu com o mesmo capital de $100, eu posso fazer essa operação aqui com até, cara, $5.000 de 50 vezes. É, isso aí. Não sugiro para vocês, tá? Comecem com uma margem aí de 10 vezes no máximo, isso porque a gente está farmando um delta neutro. Para você farmar perpétuos, cara, com alavancagem, você tem que saber muito o que você está fazendo, senão você vai perder dinheiro. Mas como isso aqui é um farm, como eu estou explicando para vocês, delta neutro, né? Sem exposição ao risco, isso aqui são valores que se anulam na nossa posição spot com a posição de futuros, ficando só esse farm da fund rate que eu estou explicando, mais o meu auto-land, né, pessoal? Vocês utilizarem o auto-land, tá? O auto-land tá aqui no meu já tá, ó, enable, certifica. Dá uma olhada aí no seu, certifica-se de que esteja escrito que ela esteja enable, ou seja, ligada, né? O auto-land nada mais é do que você pegar a sua margem extra que você está se alavancando e deixar ela como land and borrow, ou seja, igual na plataforma de DeFi, esse volume que eu estou comprando de Bitcoin ou que eu estou também tendo de dólar ou mantendo ou comprando, né, tanto de Bitcoin como de dólar, ele aceita também Solana, Ethereum e Aptos, tá? Tem estratégias mais avançadas aqui no Lend. Você pode ver, você pode usar ativos que te rendam mais. Aptos, por exemplo, está muito interessante, porque é um dos que rende uma hora APY, né? Então, assim, como a gente está numa estratégia delta neutro, faz sentido, já que você está operando em dólar, você ter a sua posição de spot, ganhando um APY emprestando, igual ao de futuros, tá? Começa fazendo essa operação com o Bitcoin, treina fazer ela primeiro a mercado, depois você treina com o TWAP, treina como você achar mais confortável, né? Use valores mínimos até você ficar mais craque nisso aí e poder operar, talvez com sua carteira toda. É muito o que eu estou fazendo. Meus bitcoins atualmente eu mandei todos eles para backpack. Fiquei com frio na barriga do caramba, mas fiz
uma operação desse tipo, cara. Alavancagem em 10 vezes, só que estando Delta Neutro. Você vai farmar aí tanto o yield de empréstimo de dólar e Bitcoin envolvidos nessa operação, como também a sua posição total aqui da funding rate, que é o principal objetivo. Lembrando aqui, ó, o TWAP, ele deixa as ordens aqui, ó, tem 3 minutos que eu já estou falando com vocês, desde que eu fiz, dia 2, e ele vai fazendo aqui, ó, uma ordem a cada minuto, que foi a frequência que eu escolhi, né, 5 ordens, 5 minutos, uma ordem a cada minuto, então são 5 ordens, desse tamanho aqui. E perceba que a minha ordem short, ela é idêntica à minha ordem de buy. E vocês podem ver aqui também que no meu balance vai estar com certeza a mesma coisa. Se as swap ordens são interessantes para você entrar nesse farm, são muito interessantes ainda, talvez mais interessantes ainda para você poder sair. E você vai fazer exatamente o mesmo movimento, ao invés de fazer como eu mostrei para vocês há minutos atrás, utilizando ordem a mercado, principalmente reforço, né? Se você estiver farmando com capital bem maior, que faz cada vez mais diferença, você ao invés disso, você vai pegar a quantidade de Bitcoin e vai fazer o processo inverso. Se você comprou no spot, você vai vender essa quantidade de Bitcoin, já está salvo aqui igual, vou manter a mesma frequência de 5 minutos para 1, e você vai estar comprando isso aqui no perpétuo, a mesma quantidade, 5 minutos para 1. Dessa forma, ele vai automaticamente fechando a sua posição. Vou botar para vocês aqui, ó, sell no spot. Verifica, tá, pessoal? Se está na conta que você está usando, se está no spot, se está no ativo. Isso aqui confunde, tá? E verifica também do outro lado se você está na sua mesma posição, na sua mesma subconta, né? Utilizando o mesmo ativo, futuro, está tudo certo. Então eu vou clicar aqui, vou vender no spot e vou estar comprando no futuro. Dessa forma ele vai abrir as minhas ordens que eu deixei aqui, como eu expliquei para vocês, né? A cada 5 minutos ele vai estar fazendo uma ordem e vai estar fechando automaticamente a sua posição. Vocês podem ver que depois, no final de 5 minutos, provavelmente ainda vou estar nesse vídeo aqui, que eu vou falar mais coisa para vocês, essa minha posição já vai estar fechada de forma automática. E o meu balanço aqui, os meus ativos, vão voltar aos 100 dólares, aos 99 dólares. Lembrando que para você ver, como eu falei também, efeito na prática disso aqui, você tem que deixar ela aberta por dias, semanas, meses, né? Eu tenho posições no meu portfólio que estão assim há meses, cara. Desde o início dessa Season 2, hoje, no dia de hoje, né, de 10 do 9, a gente está começando esse farm aí da temporada 3 da Backpack. Então isso aqui é importante você deixar por bastante tempo, para que ela te gere um APY interessante, né, para que você comece a ganhar essas porcentagenzinhas de você estar emprestando o próprio dinheiro que você pega emprestado, né? É muito doido isso aí, cara, mas a Backpack, ela basicamente, a grosso modo, ela faz isso aí, né? Ela permite te emprestar um dinheiro que você pega para usar de margem, né? Porque eu estou pegando dólar emprestado para comprar Bitcoin na minha posição spot, ou seja, na minha posição de carteira, e estou pegando também margem para investir em Bitcoin shortado, pegando uma margem que eu não tenho, ou seja, estou pegando emprestado, mas eu estou ganhando também o APR em cima desse dinheiro que eu estou pegando emprestado. Eu sei que é meio confuso, tá, pessoal? Mas começa devagarzinho, começa utilizando esses pares que eu estou mostrando aqui para vocês, com Bitcoin e com dólar, que tem a melhor liquidez, que é fácil. Se habituem a usar as ordens de limite, as ordens de mercado e as ordens swap. Vai com calma, depois você vai ser apto a fazer estratégias muito mais elaboradas, tá? Eu, por exemplo, uso essa estratégia aqui com a minha posição em Solana. Eu peguei toda a minha posição de Solana, toda, quase toda. Tem um pouco lá na Hilo também, né? Farmando airdrops, 100% das minhas posições são farmando airdrops, tá, pessoal? Para quem não me conhece aqui, tá vendo isso aí, o vídeo pela primeira vez, esse é o meu perfil, é o meu maior nicho aqui. Então, eu ganho 5% aqui, ó, 4,93 emprestando as minhas Solanas, deixando elas como margem na aba de spot. Lembrando que se você for membro da minha comunidade, eu mostro isso aqui ao vivo também, tá? Eu deixo tudo por escrito, pessoal, no meu Discord, eu vou mostrar aqui para vocês, mas vou voltar aqui ao raciocínio. Tem toda a minha quantidade de Solana emprestadas aqui no Lend, ganhando esse 5%, e utilizo essa margem. Vamos supor, eu tenho 10 mil dólares em Solana, toda a minha posição de Solana está aqui. Então, eu estou ganhando esses 5%, né, em cima das minhas Solanas emprestadas e estou usando ela como margem. Margem para quê? Para comprar Bitcoin no spot e vender Bitcoin no perpétuo, né? Essa posição me garante 100% delta neutro. Mesmo que o preço da Solana caia, o meu risco é muito reduzido, a não ser o volume de alavancagem que você esteja fazendo. Tá? Eu diria que numa margem, numa alavancagem de 3 a 5x, cara, é praticamente impossível. Só se o preço da Solana voltasse lá a 20 dólares, a 30 dólares, uma coisa desse tipo. Né? Então, assim, tome cuidado, vá devagarzinho, né? Tenta entender o conceito, é um pouco complexo mesmo, mas depois que você entender que a exchange inteira funciona à base de dólar e que nessa operação aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês não estão expostos ao preço do Bitcoin, vocês estão expostos ao preço do dólar.
porque, repito, a sua quantidade, né, a sua quantidade de Bitcoin que você tem em caixa, ela é igual à sua quantidade que você está shortando, com a diferença de que você está farmando essas funding rates. Pessoal, eu poderia ficar falando mais horas aqui de vários alfas passar para vocês, mas o vídeo vai ficar muito massivo. Ele é basicamente para te dar essa estratégia aí que é muito boa de você farmar pontos na backpack, tá? Lembrando, pessoal, que essa estratégia aí também não é que vai te dar mais pontos de todas as estratégias, mas eu tenho certeza que em termos de custo-benefício, se você está conseguindo esses pontos aí com risco mínimo, né, é com essa estratégia. Isso aí eu posso te afirmar de olhos fechados. Mas o que mais te dá pontos na backpack, né? Lembrando que a gente não sabe, isso é uma especulação. Inclusive o próprio time da backpack, eles são muito eficientes nisso aí, eles mudam a cada semana. Então é sempre interessante você estar utilizando a exchange como um todo. Você está utilizando as questões do lending borrow, ou seja, você deixar ativos lá emprestado, ganhar um APY em cima, pegar um empréstimo em dólar. Com essa operação que a gente já faz um pouquinho disso aí tudo, né? Farmar as funding rates, como eu expliquei para vocês, mas principalmente você operar futuros. Mas também funciona para spot. Você ter saldos em spot também, você direcionar a quantidade de tokens que são aceitos aqui na backpack, você só de segurar esses tokens aqui, você já vai estar pontuando, seja Bitcoin, Solana, Ethereum, né, até Fragmatic, Ethena, vários tokens aí que só de segurar spot você também já ganha uma pontuaçãozinha, mas o que te dá mais pontos, sem dúvida, é você operar futuros, é você operar volume, é você encher de volume a plataforma. Você pode também ficar montando e desmontando essas operações que eu te falei, você vai farmar volume também de uma forma muito mais segura e você tentar começar a aprender, cara. Claro que é bom sempre a gente dar um passinho de cada vez. Eu não sou o cara do um trader muito completo, aí nunca foi meu nicho, não, meu edge, mas eu tento também fazer trades em algumas coins que eu tomo, algumas criptomoedas que eu tenho mais convicção, né, que eu esteja segurando. E é isso, galera. É tentar ir se acostumando com a plataforma, fazer suas compras de spot, deixar os seus ativos lá em hold, né? Como eu expliquei para vocês, ganhando taxa no Autoland. E eu fazer as operações futuras, tá? Lembrando, faço um convite também, cara, lá no meu Discord e no meu Twitter. Eu posto bastante sobre essas operações que a gente faz no DeFi. Fiz uma thread aqui completa sobre a Backpack, tá? Falando sobre diversas estratégias que eu uso, com vários detalhes. Vou deixar a thread aqui abaixo também para você dar uma olhada. Você colocando no chat GPT, ela traduz tudo para você e principalmente lá na minha comunidade fechada de airdrops, tá? Aqui na minha comunidade a gente deixa tutoriais exclusivos, um deles é da Backpack, que vocês podem ver aqui, ó, que eu escrevo tudo que eu faço para os membros, tá? Todos os membros da minha comunidade fechada têm acesso aí ao meu farm, o que eu estou fazendo, umas estratégias de lend, né? Como que eu estou trabalhando tudo isso aqui que eu falei no vídeo para vocês, ó, Delta Neutro Spot com spread de APR. Eu explico cada uma dessas estratégias e você tendo dúvida em alguma delas, eu te dou um atendimento personalizado por você estar lá com a gente, tá? Lembrando que também o pessoal da comunidade aberta, né, como aqui no YouTube, esse vídeo aqui é aberto, estou aqui para ajudar vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Esse aqui foi um vídeo que não deu para explorar nem de perto, que a Backpack pode trazer, mas eu tenho certeza que eu explorei aí a forma de mais custo-benefício, mais assertiva para farmar aqui dentro, mesmo que você não seja trader, tá? Então não dê fade na backpack não, galera. Se você tiver um pouquinho de ativo, joga para lá, nem que seja para deixar sua posição aqui aberta por meses aí até o final. É, pouco é melhor do que nada, né? Eu tô grindando forte, comprei até um NFT, como eu mostrei para vocês, estou imprimindo volume lá, mas seja para um farmer avançado, um farmer iniciante, ou um farmer hardcore, ou um farmer soft, né, tranquilo, eu acho que a backpack faz sentido e vale a pena para todos os perfis de farmer, tá? Eu tô dando minha cara a tapa aqui, falando para vocês da backpack. E como eu falei no início do vídeo, se não for um excelente airdrop aí, não trouxer excelente custo-benefício, vocês podem me cobrar depois, beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!